neste episódio da websérie Me Convença a Investir na Sua Empresa, Bruno Brasil, gerente de relações com investidores, vai apresentar a Itaúsa. Criada em 1975 como veículo de investimentos do Banco Itaú, a primeira empresa que entrou no portfólio da holding foi a Duratex. Em 1982, uma segunda companhia passou a fazer parte dos investimentos, a Elequeiroz. Mas só em 1991 que a Investimentos Itaú S.A. passou a adotar o Itaúsa como marca e identificação. Atualmente, a participação da holding nos negócios está dividida em Banco Itaú com 38%, Alpargatas com 29%, Duratex com 40%, Copagaz com 49% e NTS com 8%. A XP Inc., que foi uma aquisição recente da holding, hoje está na lista de desinvestimentos da Itaúsa. Com um pouco mais de 8,4 milhões de papéis emitidos, as ações são divididas em ordinárias, quase 2,9 milhões de papéis com o código de negociação ITSA3 e ações preferenciais, com um pouco mais de 5,5 milhões de papéis com o código de negociação ITSA4. Com aproximadamente 1 milhão de investidores na sua base de acionistas, a Itaúsa está entre as empresas preferidas do investidor brasileiro. Acompanhe a seguir a entrevista com o Bruno Brasil, gerente de relações com investidores da Itaúsa. Bruno, quais as maiores oportunidades que uma holding oferece para o investidor? Olá, tudo bom, Márcio? Uma holding é um bichinho diferente, né? A gente está falando de uma empresa que tem uma operação um pouco distinta de companhias, né? O nosso negócio, eu costumo dizer para investidores, a gente não emite nota fiscal, a gente não é uma empresa que tem operações, que tem plantas ou lojas. O nosso negócio é investir em empresas, né? Então, quando eu penso em oportunidades para a Itaúsa, eu estou imaginando investimentos, né? Então, quando a gente vai falar de futuro de Itaúsa, a gente vai ter duas vertentes aí para gerar valor. A primeira é buscar novas oportunidades, algo que a Itaúsa tem feito de uma maneira um pouco mais ativa, tem aí uns 5, 6 anos pelo menos. A gente tem hoje um portfólio que acho que todos que estão escutando a gente conhecem, né? Então, buscar alternativas, buscar em ativos que tragam para a Itaúsa um retorno de longo prazo é talvez uma das grandes avenidas de crescimento e de geração de valor. Mas a gente não pode esquecer do portfólio atual. Então, a gente também tem oportunidades no sentido de gerir melhor as empresas que a gente tem, né, influenciá-las. A gente gosta de negócios onde a gente possa exercer influência, essencialmente através de órgãos de governança, dos comitês, dos conselhos de administração, e aí tentar influenciar essas empresas a reportar e ficarem melhor para ter um retorno mais atrativo para os investidores e, consequentemente, sendo nós um deles, a gente acaba se beneficiando também. Então, eu diria que são duas avenidas, tanto a de novos negócios e oportunidades de investimento, como aqueles que a gente já tem. E quais são os maiores problemas que uma holding enfrenta? Legal. Os problemas, eles estão um tanto relacionados ao tipo de investimento que a gente faz, tá? Então, a Itaúsa é, por definição, né, e por muitas décadas, um investidor de longuíssimo prazo de verdade, né? Então, a gente sabe que tem muito investidor, as áreas de RI estão acostumadas a falar com fundos, com assets, que falam, eu sou investidor de longo prazo. Não, longo prazo de alguns poucos anos, ou às vezes meses. A Itaúsa é, de fato, investidor de longo prazo. A maior parte das nossas empresas tem aí 10, 20 anos, 30 anos na carteira, tá? Então, um dos problemas que a gente vê é como gerir essas empresas, como fazer investimentos sólidos num mercado que costuma mudar, que está sujeito a ciclos econômicos, a algumas interferências externas como política. Então, assim, a gente tem uma avaliação cuidadosa que a gente faz no momento de investimento, no sentido de avaliar riscos deste investimento. E um segundo ponto, talvez, que eu traria, sendo nós investidores, assim como daqueles que estão nos escutando, a questão de custo de capital, né? Então, qual o custo do dinheiro que eu tenho acesso, tanto capital de terceiros como capital próprio, para fazer esses investimentos e extrair retorno, tá? Então, problemas são os usuais de uma gestora de ativos. Quais são os seus concorrentes e quais os seus grandes diferenciais em relação a eles? Legal. É uma boa pergunta, Márcio, porque quando a gente pensa em concorrência, estamos falando com outros investidores que investem em outros ativos da Bolsa,
É difícil comparar a Itaúsa com algum player listado, né? Somos, de fato, uma holding de investimento, né? Então, com foco de longo prazo, como a gente disse há pouco. Então, o tipo de concorrência que eu vou encontrar são de outros investidores buscando investimentos em ativos também, né? Então, eu caio mais para fundos soberanos, para private equities, para outros investidores de longuíssimo prazo que estão disputando comigo bons ativos, tá? Então, acho que o principal desafio em termos de mercado é como que eu consigo gerir um portfólio, entregar para o acionista um bom retorno, né? Tendo aí essa concorrência que quer também esses ativos interessantes. Acho que uma coisa bastante bacana de citar da Itaúsa é que a gente não tem uma necessidade para alocação de capital, ou seja, quando você tem um private equity, ele tem uma quantidade de recursos e ele tem que alocar em algum ativo, né? Ele não pode ficar muito caixa, né? A Itaúsa, por outro lado, exerce muito o que a gente chama, os investidores que estão acompanhando a gente vão ver isso nos nossos materiais, a gente chama de disciplina, né? Disciplina na alocação de capital. Então, a gente busca bons ativos. Se a gente não encontra preços atrativos, né, ou um bom ativo não está sendo tão atrativo aos preços atuais, a gente paga dividendo para o acionista e continua com o portfólio do jeito que está. Então, a gente tem uma disciplina e não necessariamente a gente tem que fazer novos investimentos, tá? Então, a disciplina é fundamental para a gente. Talvez aí esteja a grande diferença nossa em relação à concorrência. Uns precisam estar alocados, porque eles têm que gerar retorno de curto prazo. A Itaúsa não, a gente está buscando bons ativos. Quais eventos extraordinários a Itaúsa está exposta, tanto de riscos para um eventual prejuízo, como de ganhos para um lucro além do operacional? Bacana, estamos falando novamente de portfólio, tá, Márcio? Então, os riscos ou eventos que a gente está sujeito. Então, mudança de regra, acho que uma coisa que impacta a gente e outras empresas da Bolsa, né? Então, a alteração de impostos, alteração de algumas regras contábeis podem afetar a gente ou alguma investida nossa, né? E se afeta alguma investida de alguma forma relevante, isso também reflete na gente, tá? E eu diria, em adição a isso, claro, toda a dinâmica de mercado, que é importante citar, mas aqui a gente não tem, como eu te disse, uma concorrência direta, a concorrência está no nível indireto ali nas investidas. E eu comentaria também que a avaliação, a precificação dos ativos que a gente tem, né? Temos um portfólio e não necessariamente esse portfólio está valorado corretamente, né? A gente chama hoje de valor dos ativos que a gente tem, alguns chamam de soma das partes para a Itaúsa, enfim, é quanto cada pecinha que compõe o resultado da Itaúsa vale. Então, há um outro evento extraordinário que pode influenciar positiva ou negativamente o meu valor, que é o quanto que o mercado atribui de valor para essas pequenas peças, né? A gente passa exatamente agora, né, meados do segundo trimestre de 2021, por um evento que tenta destravar valor de um dos ativos nossos, né? Tentar precificar ele de uma maneira mais correta e assim refletir isso na soma dos nossos ativos. Então, acho que esse valor está bastante presente aí no dia a dia do investidor nosso, ou aquele que estuda o nosso case, que é a valorização dos ativos e carteira. Qual é a política de pagamento de dividendos da companhia? Política de pagamentos de dividendos. A gente tem uma política estabelecida, né, respondendo de forma direta, que estabelece pagamentos trimestrais mínimos, a gente paga 2 centavos por ação a cada trimestre. Em adição a eles, a gente tem outros eventos de pagamentos de dividendos esporádicos, eles acontecem 3 vezes, 4 vezes por ano, né? O investidor que quer acompanhar um pouquinho desse padrão tem à disposição no site o histórico dos últimos anos que tem sido repetido. Apesar de não ser a política, a gente segue um certo padrão. O que eu consigo afirmar é que a Itaúsa usualmente destina uma grande parcela do lucro dela para pagamentos de dividendos. A gente entende ser importante para o nosso investidor. Isso faz com que os dividendos que a gente paga sejam bastante razoáveis quando a gente olha algumas métricas, tanto quando a gente olha para as empresas da Bolsa que pagam dividendos, né? E aí eu vou usar uma métrica que é o Dividend Yield, acho que todos aqui conhecem. Dividend Yield, basicamente, ele pega a quantidade de dividendos pagos ao longo de um ano ou 12 meses,
e relaciona ele com o preço da ação, né? Essa proporção para a gente costuma oscilar 5%, 7%, pelo menos foi assim nos últimos anos, né? Isso posiciona a Itaúsa entre as 3, 5, 7 empresas com maior pagamento de dividendos segundo esse usado indicador. Então dá para falar que a gente tem um pagamento de dividendos bastante robusto, tá? A gente não olha só, Márcio, para pagamento de dividendos, tá? A gente gosta de falar muito na Itaúsa, também muito presente nos nossos materiais, o retorno total do acionista, em inglês Total Shareholder Return, né? Que é nada mais do que o pagamento de dividendos e a apreciação do valor da ação, que se dá, conforme você comentou aí nas últimas perguntas, pela quantidade e a qualidade dos investimentos que eu tenho. Tá? Então, esses dois componentes eles estão sendo constantemente atualizados. Então, se eu tenho um bom uso para o dinheiro, né, seja num novo investimento, ou seja deixando o dinheiro temporariamente ali no Itaú Unibanco, ou na Duratex, ou na Alpargatas, porque eles têm um projeto importante para fazer, que vai gerar bom retorno, eu prefiro deixar, né, para aquele projeto vingar, ele me traz mais dinheiro no final do dia, ou seja, ao longo dos próximos anos, isso se converte em dividendos no longo prazo. Então, a gente sempre está olhando o retorno total do acionista e fazendo uma alocação de capital eficiente. Tá? Quantos investimentos da holding precisam estar alinhados aos critérios ESG? Legal. A parte de ESG ela é bastante desenvolvida, tá? Na Itaúsa e nas nossas empresas que a gente investe, né? Então, em especial aquelas que a gente tem de longa data, há décadas, é um tema muito, muito desenvolvido, né? Isso se reflete aí no curto prazo. A gente tem a pandemia, a gente sabe que a gente fez a maior doação privada para o combate aos efeitos da pandemia no ano passado, então Todos pela Saúde, iniciado pelo Itaú Unibanco, recebeu aporte das outras, tanto da Itaúsa, como das outras empresas que a gente investe, e também das famílias controladoras, né? Juntaram aí pelo menos 1,5 bilhão, algo assim, em doações para o combate à pandemia. Não é só uma doação pontual, mas acho que é um bom exemplo do tema. Essa temática de ESG, ela está refletida nessas empresas, Márcio, também na Itaúsa, por N atuações que são compiladas e são retratadas, vamos assim dizer, nos índices que a gente está hoje. Tá? Então, eu posso te dizer que o ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, ou o Dow Jones, o equivalente lá dos Estados Unidos, tem a ação da Itaúsa na carteira há mais de 10, 15 anos. Tá? A gente não fica parado, né? A gente continua avançando, implementando novos avanços. Ano passado, em 2020, a Itaúsa entrou pela primeira vez na carteira do FTSE4Good, que é o equivalente deles agora para a Europa, ali no Reino Unido, na Bolsa de Londres. Tá? E talvez uma informação adicional ainda aos nossos espectadores, aos nossos investidores, a gente também tem dedicado tempo à área de relações com investidores para atender uma demanda crescente que são agências de rating ESG. Tá? É um fenômeno novo, algumas informações são fechadas ao público usual, mas vocês conseguem ter acesso digitando aí nos buscadores algumas informações. Uma das principais classificou a Itaúsa, agora tem 6 meses atrás, como uma das 5% melhores do mundo avaliadas no nosso segmento. Tá? Então, assim, isso retrata um pouco, daria para a gente estender aqui a nossa explicação, mas eu quis trazer elementos que atestam um pouco esse cuidado que a gente tem com o ESG. Tá? A gente está com uma proposta, para comentar um fato super, super novo, estamos com uma proposta de administração para a próxima Assembleia Geral de Acionistas na rua, né? Estamos indicando aí 3 novos conselheiros independentes para compor o nosso conselho de administração. Então, assim, a gente entende que é um trabalho constante de evolução. A gente parte num patamar alto, felizmente, mas a gente continua evoluindo ao longo do tempo. Qual foi a pior coisa que falaram ou escreveram sobre a holding e por quê? Olha, eu tenho aí um histórico, pelo menos 3 anos na Itaúsa, a gente tem acompanhado bastante o fluxo de notícias até para formatar um pouco da nossa comunicação para o mercado. Eu não me recordo de nada muito errado que tenha saído na imprensa ou nas comunidades de investidores a respeito da gente. Mas se eu for apontar alguma coisa que, ao meu ver, não está totalmente correta, ou que é uma imprecisão, na verdade, quando se fala de Itaúsa, é quando investidores simplificam um pouco o nosso investment case, né, o nosso negócio,
ao rotular que a Itaúsa é igual a uma única investida, né? A gente sabe que uma grande parte do nosso resultado foi, e será proveniente do Itaú Unibanco, né? Mas acho que as análises precisam ser um pouquinho mais aprofundadas. Acho que o mercado deveria avançar um pouquinho aí na sofisticação de olhar a Itaúsa, no sentido de entender que a gente tem um portfólio que tem evoluído, né? Fizemos uns 3 M&As nos últimos 3 anos, né? Estamos ativamente buscando outras oportunidades, né? O formato geral de portfólio ainda vai ter uma preponderância muito grande do Itaú Unibanco, claro, é um excelente ativo, mas entender que acho que a Itaúsa é viva, né? E não um portfólio estanque. Talvez essa seja a coisa que é constantemente comentada e que a gente pouco a pouco tem trabalhado para mudar. Agora é com você, hein? Pergunta Manda. surpresa. Você vai de A ou de B? Vamos de B. Vamos de B. Então vamos lá, ó. O número de acionistas pessoa física aumentou 142% de 2019 para 2020, para 886 mil pessoas. Quais são os desafios para atender e prestar a melhor informação para essa enorme base de acionistas? Se for uma pergunta que às vezes acontece com as empresas, todo mundo vai relatar, porque eu também comento que é assustador o crescimento que a gente teve de base nos últimos ano e meio e 2. Né? O Brasil passou por uma revolução. Fato é, acho que por alguns dos pontos que eu toquei nesse papo, né, pelo fato de ter dividendos, de ter essa disciplina de investimento, e estar preocupado em compor um portfólio de longo prazo, mas a gente talvez se beneficiou um pouquinho a mais. Assim, hoje eu tenho tranquilidade de falar para você que esse número de 880, né, que você comentou, está até um pouco atrasado. A gente hoje passa de 950 mil investidores, né, a gente já toca quase 1 milhão, é a maior base da B3, né, entre as empresas privadas, ou seja, a gente está presente em quase que 1/4 das carteiras dos investidores pessoas físicas. 1 de cada 4 investidores tem ação nossa. Então, assim, isso fez com que a gente formatasse nos últimos 2 anos uma comunicação bastante diferente do que a gente vinha fazendo. Tá? Quando você me fala de desafio, acho que o primeiro foi trazer a comunicação corporativa para perto da comunicação financeira, feita por RIs. Então, não adianta mais a gente pensar a comunicação de forma segregada. Então, a gente ativa as redes sociais, então a gente tem um LinkedIn hoje extremamente mais ativo do que um ano atrás. Temos um canal de LinkedIn que também tem recebido elogios no sentido de educar esse investidor. O YouTube também, né? A gente passou aí de dezenas de milhares de acessos em muito pouco tempo. Acho que em específico do YouTube dá para falar de um evento que a gente fez também super pioneiro, né? Foi logo que veio a pandemia, isso foi em meados do ano passado. Recomendo os investidores, os que estão assistindo a gente, a olharem que foi o Panorama. Ele essencialmente definiu um pouco de como é que são hoje os Investor Days, né? Os dias de investidores das companhias. A gente tentou fazer um formato atrativo, dinâmico, prezando por esse investidor, né? Que hoje é mais de 1/3 dos nossos investidores, ou mais de metade do nosso flow. Eu acho que uma medida muito legal que a Itaúsa sempre teve, e que a gente até hoje ainda recebe elogios, é abrir espaço para o investidor individual, né, a pessoa física, participar das teleconferências assim como qualquer outro analista. A gente não distingue isso, né? Então, o investidor pequenininho entrar lá na nossa teleconferência e colocar uma pergunta, a gente vai responder, na medida do possível, talvez juntando um pouquinho as perguntas iguais, mas a gente sempre passa a maior parte da nossa teleconferência de resultado respondendo perguntas de investidores individuais. Tá? E acho que, para completar, recapitulando aqui as últimas iniciativas, a gente acabou de relançar o site, né? Tem 2 meses que a gente está com um site novo, super mais dinâmico. A gente acabou cuidando para ter muitas ferramentas, né? Tem ferramentas que são muito elogiadas. A gente pegou no site anterior e 60-70% do nosso acesso ao site era para ver ferramentas, simuladores, calculadoras, gráficos. Então esse site está bem mais robusto, né? Continua sendo as sessões com maior número de acessos, a parte de dividendos que a gente falou também.
E a gente não pode parar, sim, não pode parar. Agora, esse ano, a prioridade vai ser rediagramar ou redesenhar um pouco o material de divulgação de resultados, que a gente acha que ainda tem oportunidade. Tá? Então, vídeos começamos a fazer agora, temos vídeos de muito sucesso com o presidente, agora fazendo os comentários sobre o resultado do quarto tri ano de 2020. Tá? Então, assim, são muitas pequenas coisas que a gente sabe que tem um impacto relevante para os acionistas pequenos. É um desafio, a gente está aprendendo, temos falhas, mas é legal que a gente está aprendendo junto com o mercado, é tudo muito, muito novo.